Sou muito grata pela vida do pastor Gesiel, da pastora Rosana e de toda essa igreja, porque vocês têm sido bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu sempre falo isso e sempre vou continuar falando, porque eu sei como eu fui e tenho sido curada aqui neste lugar. Eu peço para que você abra a palavra do Senhor em Lucas 15, a partir do verso 8. Lucas 15, a partir do verso 8. Essa é uma parábola muito conhecida e diz assim: a dracma perdida. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Hoje o tema é restaurando os valores na família. Quando foi proposto esse tema e eu comecei a falar com o Senhor, e Ele me dirigiu para essa passagem. Essa passagem, ela é uma parábola dentre aproximadamente 40 que o Senhor Jesus contou. E Ele usava as parábolas, que é uma analogia, uma comparação, para ali fazer com que o povo entendesse a respeito do reino dele, daquilo que estaria por vir. E esta parábola, ela conta a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Para quem não sabe, essa dracma, ela fazia parte do colar que a mulher ganhava quando ela firmava o compromisso com alguém. Então ela se tornava noiva, recebia esse colar com as 10 dracmas. Então, enquanto ela era noiva, ela usava no pescoço. E após o casamento, ela usaria como adorno na cabeça. Quem já viu esses filmes antigos sempre vê a mulher com esse adorno na cabeça. Então, para ela perder essa dracma era algo vergonhoso, porque se você estudar a história, para eles eram supersticiosos, eles são. Qualquer coisa que der errado já no noivado, no casamento, como aquela parábola que acabou o vinho, para eles já era um sinal de que o casamento daria azar, de que não iria fluir tudo como deveria fluir. Então imagina a cabeça daquela mulher, daquela noiva. Peraí, eu perdi uma dracma que faz parte do compromisso que eu fiz com o meu noivo. E por que esta parábola, ela se enquadra perfeitamente nesse tema proposto no dia de hoje? Porque essa mulher, ela não perdeu a dracma na rua. Ela não perdeu a dracma fora de casa. Mas a palavra diz que ela perdeu dentro de casa. Então, é uma parábola que mostra valores perdidos em casa, na casa. E se enquadra perfeitamente para o nosso tema. Então, entra comigo na história. Ela se deu conta que tinha perdido aquela dracma. E aí, ela começa a ir em busca de recuperar aquela dracma perdida. E a palavra diz que primeiro, o que ela faz? Ela acende a candeia. Por que ela acende a candeia? Quando você vai ver na história, as casas daquela época, muitas não tinham janela. Se tivesse, era no máximo uma. Então, não tinha iluminação. Era muito escuro. Então, ela precisaria acender a candeia. Por quê? Porque sem a candeia, dificultaria ela localizar aquela dracma. E o que é que nós já podemos aprender com isso? O que é que representa a candeia para nós? Qual é a luz que ilumina o nosso caminho? A palavra em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a
tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, sem a palavra, nós jamais restauraremos os valores perdidos na nossa casa. Então, quando eu falo de acender a candeia, é fazer o que a palavra diz que a minha família precisa fazer. E não aquilo que eu acho melhor. Não as minhas opiniões, aquilo que o meu coração, a minha cabeça acha que é melhor para mim, para o meu esposo, para os meus filhos. Mas é eu buscar aqui, na palavra do Senhor, o direcionamento que Ele tem para mim e para minha família. Então o meu filho vem me pedir o conselho, peraí, vamos pegar a candeia? Vamos pegar a palavra? Vamos ver o que o Senhor diz? O meu esposo ou a esposa chegar um para o outro e falar, a gente tem que tomar essa decisão, peraí, vamos pegar a candeia? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz para fazer? Por quê? Porque firmado dentro dessa palavra, Deus respalda, Deus garante. Então, o primeiro ponto dessa mulher é acender. E quando, às vezes, nós falamos de acender a candeia para que o ambiente, para que onde nós estamos fique iluminado. Por quê? Porque se estiver escuro, não vai ser um ambiente favorável. Mas você também precisa entender que quando você acende a candeia, você traz a palavra, nem sempre aos nossos olhos o ambiente já vai se tornar favorável. Muitas vezes o cenário, ele ainda estará contrário aos nossos olhos. E aqui eu já quero até contar um testemunho. Quando eu ministrei aqui no culto das mulheres, eu falei um pouquinho só por cima. O meu irmão, ele ficou alguns anos na criminalidade. E a minha mãe, ela clamava por ele, ela orava, ela intercedia por ele. E Deus um dia chegou para ele e falou assim, não, eu vou tirar o seu filho dessa vida. E minha mãe se agarrou àquela palavra e disse, eu creio, Senhor. E o que é interessante é que a maioria das pessoas em volta a ver o cenário, ao ver o ambiente, muitos até cristãos olhavam para ela e diziam, isso aí vai ser muito difícil, Deus não vai transformar, não. Isso aí, não tem jeito, não. Outros chegavam para ela e diziam assim, por que você não coloca seu filho para fora de casa? Como é que você aceita um criminoso dentro da sua casa? Você não pode aceitar isso. E eu acho muito interessante a sabedoria da minha mãe, porque ela olhava para cada pessoa e ela dizia assim, Deus fez uma promessa. E se Ele fez uma promessa, eu estou esperando a promessa se cumprir sobre a vida do meu filho. E é interessante porque a minha mãe adotou qual estratégia? Às vezes a gente ia falar para ele alguma coisa do Senhor, ele só falava assim, era aquele tipo que falava assim, não, mas Deus já está aqui, no meu coração, com a vida toda torta, dizer, não, mas Deus está aqui. Toda vez que ele chegava bêbado, que ele estava lá dormindo, a minha mãe ia lá no quarto, estendia a mão sobre ele e dizia, Deus, o meu filho é teu. O Senhor fez a promessa e eu creio que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor falou sobre a vida dele. Sempre ela fazia isso. E sabe o que aconteceu? Passou algum tempo, o meu irmão chegou para ela e disse assim, eu não quero mais essa vida. Mas ele sempre falava. Para vocês terem uma noção, ele foi preso 3 vezes, uma vez baleado pela polícia. Acho que por isso que o povo olhava e falava, esse aí, logo vai chegar a notícia de que ele está morto, que a polícia matou, que alguma coisa ruim aconteceu. Mas sabe o que aconteceu? Já vai fazer 5 anos que o meu irmão não está mais envolvido na criminalidade. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Então, se Ele lançar uma palavra sobre a tua vida, se agarre a esta palavra. Não importa, às vezes pode ser alguém dentro da tua casa que vai tentar te parar, que vai dizer, não tem jeito, mas continue firmado na candeia, na palavra, porque tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir ao teu respeito, e eles verão que o Senhor é Deus sobre a tua vida. Então, o primeiro ponto foi a candeia que ela acendeu. O segundo ponto dessa passagem foi o posicionamento daquela mulher.
Então ela acende a candeia e depois ela vai varrer a casa. Quando nós falamos de varrer a casa, nós falamos de faxina. Mas primeiro ela acendeu a candeia. Por quê? Porque sem a palavra, sem a luz, eu não tenho direcionamento para enxergar toda a sujeira e tudo aquilo que precisa sair para quê? Para que o valor seja restaurado. Porque iria resolver se ela varresse no escuro? Não, ela poderia até juntar tudo ali, mas ela não ia conseguir enxergar aquela dracma perdida. Quando nós falamos de varrer, a gente está falando o quê? De movimento, porque uma pessoa que está varrendo, ela está em movimento. Ela está ali, se posicionando. Então é sair da zona de conforto. Tem muita gente tentando vencer no braço aquilo que precisa ser vencido pela palavra, aquilo que precisa ser vencido com a candeia, com posicionamento. Por quê? Porque sem a palavra eu não avanço para o próximo nível. Então é noite de começar a se posicionar pela palavra, para você localizar tudo aquilo que foi perdido na tua casa. Eu não sei vocês, mas eu tenho observado muito isso. Como Deus tem falado conosco sobre posicionamento. Vocês estão atentos nisso na palavra, que o Senhor está constantemente falando sobre posição. Por quê? Porque às vezes a gente está orando por aquilo que não tem que mais ser oração. Aí você fala, como assim, Rosane? Às vezes é posição, é uma mudança de direção, é você se levantar sobre a tua casa. Por quê? Porque assim, eu já vi tantas pessoas que, ficaram anos orando por uma coisa que um posicionamento pela palavra já mudaria. Que um pedido de perdão já resolveria o problema na casa. Então, se você errou, peça perdão. Corrija a rota na tua casa. Às vezes as pessoas, elas acham que pedir perdão é vergonhoso. Não, irmãos, perante o céu é honra, é valoroso. E aquele que pede perdão não é aquele que errou primeiro, mas é aquele que entendeu a graça primeiro, porque ele foi alcançado por essa graça, pelo perdão do Senhor. Então ele corre para perdoar, para que os valores sejam restituídos. Então nesta noite, que você se conscientize que você precisa sair daqui posicionado como sacerdote da tua casa. Você, mulher, precisa sair daqui posicionada como a mulher sábia que leva a sua casa para níveis maiores. Os filhos saindo daqui honrando pai e mãe, e todos os valores perdidos Deus vai restaurar. E aí o terceiro ponto dessa mulher, depois que ela acendeu a candeia, que ela varreu a casa, a palavra diz que ela procura com diligência. Ou seja, ela procura com atenção, com cuidado. Hoje em dia, quantas famílias têm essa falta de atenção? Essa falta de cuidado, de olhar para aquilo que se perdeu. Quantas vezes a gente perde ali uma coisa em casa, aí você olha assim por cima, você não acha. Aí você vai ali como ela, procura com diligência, com cuidado, daqui a pouco você fala, tá aqui, achei. Por quê? Porque foi atenção, porque foi cuidado. Às vezes a gente começa a se habituar com situações que não é pra gente se habituar, que não é pra gente se acostumar. E aí as pessoas, elas começam a deixar. Vai falar, não, o tempo vai resolver, o tempo vai curar, tudo no tempo certo vai se encaixar. Para nós não existe essa, eu vou esperar o tempo não cura nada. O que cura é a palavra do Senhor. O que cura é nós estarmos posicionados como filhos de um Deus que tudo pode, com coração quebrantado diante daquele que tem todo o poder para restaurar elos familiares. Não há família, casamento que Deus não possa curar e restaurar. Não há ferida que o nosso Deus não possa sarar. Quando a gente olha no meio cristão, é lamentável, porque o divórcio, se você for pesquisar no meio cristão, ele já se igualou ao mundo. E o que é isso?
que tem feito casamentos acabarem, famílias se desfazendo? Valores que não foram restaurados, valores que não foram dado atenção devida. Mas você precisa crer que Jesus morreu na cruz para dar a restauração completa. Não é pela metade, não é remendo que Ele tem para as nossas famílias, mas é tudo novo. Mas eu e você precisamos nos posicionar para receber esse novo que Ele quer derramar sobre nós. E aí a história relata que aquela mulher, ela encontrou a dracma perdida e o valor perdido foi restaurado. E até aqui eu só fiz um panorama para que nós possamos entender essa parábola da dracma perdida. E agora eu quero falar sobre os valores mais perdidos na família, porque é isso que nós temos que refletir, naquilo que tem se perdido dentro da nossa casa. Um dos valores mais perdidos na família é a comunicação. Comunicação é o que mais tem faltado nas famílias. Se nós formos parar para ver, nunca vi uma geração que eles estão juntos no mesmo ambiente, mas ao mesmo tempo separados, sem comunicação, onde muitas vezes um esconde as coisas do outro, os filhos não se abrem com os pais. E aí a gente olha para isso aqui, ó. Para que ele foi criado? Para facilitar, para aproximar o quê? Quem está distante, quem às vezes está lá do outro lado e eu não consigo falar. Mas o que ele fez? Ele começou a separar aqueles que estavam próximos. Aquilo que era para facilitar a nossa vida, a nossa comunicação, ele tem trazido prejuízo. As famílias, infelizmente, elas não olham mais no olho. Elas não têm tanto esse contato. Uma vez, eu e meu esposo, a gente estava fazendo o aniversário de casamento, e eu falei para ele, quero ir num restaurante aqui um pouco carinho. Eu falei, eu tô com curiosidade, eu quero ir lá. Aí cheguei aquele ambiente chique, todo bonito, e eu sou muito observadora. Aí chegou um casal, sentou assim na nossa frente. Cada um já assim, ó. Aí a moça chegou, eles fizeram o pedido, chegou o prato, foto, para postar com certeza. Aí comendo, mas assim, ó, cada um sabe dar aquela garfada e um olho no garfo e outro no celular. Um olho. Eu falei, meu Deus, como pode esse momento, que tinha que ser um momento de conversa do casal, de se comunicar, de se expressar, de ter ali uma comunicação, um toque. A pessoa, ela está mais focada no celular. Ela vem aqui num ambiente desse, em vez dela aproveitar, dela desfrutar disso. Não. E o que é mais triste é que as pessoas, elas estão tão preocupadas com aquilo que elas transparecem no celular, com aquilo que elas mostram, que elas estão deixando de viver. Você vai ver, às vezes é aquele casamento lá, você vê tudo postado, tudo lindo, daqui a pouco separou. Família está destruída. Por quê? Porque eles não estão mais se preocupando em viver, mas é só naquilo que eles estão transparecendo no celular. Então hoje você traz essa reflexão, e eu também preciso trazer. Será que é assim que a gente está vivendo? Será que a gente está só olhando para nós? A gente não desfruta desses momentos na família? Mas eu creio que se você não tem vivido isso na sua família, hoje Deus vai colocar no lugar. E você precisa clamar, você precisa chorar pela tua família, lutar por ela, porque essa é a maior herança que o Senhor Jesus te deu. Então, depois da comunicação, o que mais tem se perdido nas famílias é o respeito. Hoje em dia, como é difícil a gente falar de respeito. Certa vez, um jornalista ele fez a seguinte pergunta para o Silas Malafaia. Ele falou assim, Silas Malafaia, alguma vez o seu casamento já esfriou? Já teve crise? Como que você superou, se você já passou por isso? Ele falou assim, claro, teve momentos que o meu amor pela minha esposa se esfriou, que as coisas ficaram difíceis. Mas o que me fez superar foi o respeito. Porque quando a gente tem um olhar de respeito para com o outro, a gente começa a colocar todos os valores perdidos no lugar. Porque todos nós, não existe casamento que não vai passar por esse momento.
Às vezes o nosso filho, ele quer tomar uma decisão que a gente não concorda. E nessa hora, o que a gente tem que colocar em prática? O respeito. Eu preciso aprender a respeitar o meu marido, respeitar os meus filhos, o esposo, respeitar a mulher. Todos nós vamos carregar uma bagagem familiar. Quando a gente vem da nossa família, antes da gente se casar, a gente vem com traços. A gente vem com essa bagagem. E aí, o que é que eu preciso ter na minha mente? Por exemplo, eu vim de uma família toda destruída. Que ninguém fica casado, os homens todos largam as mulheres, sobem no mundo, os pais abandonam os filhos. Mas quando você vem de uma situação dessa, você vai ter duas opções. Ou você vai seguir o mesmo ciclo, ou pelo poder da palavra, você vai levar a tua casa a um nível maior. Você vai levar a tua casa a quebrar todos esses ciclos geracionais. Por quê? Porque a palavra transforma. E se a palavra me transforma, eu não vou dar continuidade a esse ciclo. Eu não vou passar para os meus filhos a mesma criação que eu tive. Por quê? Porque eu quero ir além, porque eu carrego o poder de Deus, porque eu carrego a presença do Senhor. Então respeite o teu esposo como sacerdote da tua casa. Respeite a tua esposa como a mulher sábia, que faz aquilo que ela pode. Respeite os seus filhos como? Não provocando a ira deles. A palavra vem dizer isso, sobre os pais não provocar a ira dos seus filhos. E é interessante porque quando a gente fala de honra, a palavra do Senhor, ela não diz assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, se eles forem bons para vocês, se ele te tratar de uma forma boa. Não. A palavra, ela simplesmente diz assim, honrar pai e mãe. Como eu falei, eu vim de uma família toda destruída. Meu pai era alcoólatra, ele levava as amantes para a porta de casa. E eu nunca desonrei o meu pai. Por quê? Porque honra tem a ver com aquilo que eu carrego. Tem a ver com a presença que habita em mim. Eu não posso pensar que eu vou honrar só aquele que me agrada, só aquele que merece honra. Não. Eu vou honrar até mesmo aqueles que me desagradam. Por quê? Porque quem está vendo tudo é Deus. E da mesma forma que eu honro, é Ele quem vai trazer honra para a minha vida quando eu começo a agir desta forma. Então, toda vez que você estiver diante de uma situação difícil, que às vezes o teu coração ferido, você pensa assim, não, eu vou honrar. Eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque Deus te honrou, enviando o seu único filho para morrer em teu lugar. Então aprenda a ter esse princípio sobre a tua vida. Talvez a tua família não te valorize, mas você tem um pai que te ama, que te valoriza e que cuida de tudo aquilo que você precisa. O terceiro valor mais perdido dentro das famílias é o diálogo. E quando a gente fala de diálogo, tem muita gente que distorce o que é diálogo. Diálogo é quando um fala, o outro ouve e vice-versa. Um para ouvir aquilo que o outro ele tem para falar. E o que eu preciso ter em mente? O meu esposo, ele precisa ser o meu melhor amigo. Quantas vezes a pessoa está ali do lado dormindo e não tem coragem de se abrir um para o outro? Os meus filhos precisam confiar em mim. Às vezes tem pais que colocam tanto terror nos filhos que eles saem contando os problemas para todo mundo e só não tem coragem de contar para o pai. Não tem coragem de contar para a mãe. Então aprenda a dialogar, a ter o diálogo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Nós precisamos, irmãos, ser aqueles que estão à nossa volta, eles vão dizer assim, vou procurar ele, eu vou procurar ela, sabe por quê? Porque olha como que ele é o sacerdote da casa dele, olha como que ele conduz a casa dele, então ele vai saber me instruir. Olha como que aquela mulher, ela é sábia na casa dela, então ela vai saber me orientar, ela vai saber me aconselhar. É isso que nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem de nós que temos a candeia. Então tenha tempo de qualidade com a sua família.
para brincar com seus filhos, para sair o casal. Às vezes a gente está tão preocupado ali no trabalho, na correria do dia a dia, mas sucesso nenhum, trabalho nenhum vale a pena se a gente tiver que perder a nossa comunhão com o Senhor, se a gente tiver que perder o nosso casamento, se a gente tiver que perder a nossa família. Nós precisamos valorizar mais a família, aqueles que estão do nosso lado. Às vezes a gente valoriza mais aquele que está lá fora, os amigos não. Olhe a família abençoada que o Senhor te deu. Talvez ela ainda não está como você gostaria, mas creia que o Senhor vai restaurar e creia que o Senhor vai colocar tudo no lugar. Então creia, tenha fé e declare nesta noite que o Senhor vai alcançar a tua casa, que o Senhor vai alcançar todos aqueles que você tem apresentado a Ele em oração. E assim como a gente vê no final dessa parábola, que aquela mulher, ela chama as amigas para se alegrar com ela, porque ela achou a dracma. Em breve vai ser eu e você nos alegramos, porque aquele que nós estávamos orando vai entrar por essas portas e também vai se render ao Senhor, como aconteceu comigo e com você. Então continue insistindo, investindo na tua família. Eu quero aqui, antes de ir para o final, trazer uma pequena ilustração para você refletir comigo e com você. Porque eu preciso acender a candeia, eu preciso varrer a casa, posicionamento, mas eu também tenho que refletir no que eu tenho feito com tudo aquilo que o Senhor confia em mim, com tudo aquilo que Ele confia na minha casa. E aqui eu trouxe esse pequeno pano de limpeza, um pano de pia. Imagina que essa mesa aqui estivesse completamente suja. Se eu pegar esse pano e eu colocar aqui e falar assim: pano, limpa a mesa aí pra mim. Ele vai limpar? Ele vai fazer alguma coisa? Por que ele não vai? Porque ele precisa de alguém para manusear, para dar direcionamento nos cantinhos, nos lugares certos que ele está sujo. E qual é a reflexão que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a tua vida? Imagine que esse paninho é eu e você, é a minha família e a tua família. Ele, sem a presença de Deus, ele não serve para nada. Ele não tem função nenhuma. Agora, quando tem a presença de Deus, quando tem candeia, ele se torna um vaso nas mãos do Senhor para levar limpeza, para levar restauração a outras vidas. E eu não posso me conformar de Deus alcançar só a minha vida, a minha casa, e não ir atrás de famílias perdidas, não ir atrás de pessoas que estão lá oprimidas na mão do inimigo. Eu preciso me colocar e me posicionar como um vaso nas mãos do Senhor, que Ele quer usar como lhe apraz, como Ele deseja. E não é eu dizer para Ele: não, Senhor, eu quero fazer isso. Não, é dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa a minha família onde o Senhor quer e da forma que o Senhor quer. A pastora aqui esses dias, por isso que é bom você anotar tudo, porque você vai ver, né? Dá uma pregação, dá um livro. Ela ministrou a respeito de Paulo e Silas, que eles estavam louvando, cantando ali, enquanto eles estavam presos. E conforme eles faziam isso, as algemas, eu achei muito interessante, isso ficou gravado, de todos se soltaram. Não foi só a algema de Paulo e Silas. E eu e você, nós precisamos entender isso, que quando nós louvamos, quando nós adoramos na luta, cadeias se abrem, não só a minha, mas daqueles que estão à minha volta, de lugares que eu nem imagino. Por quê? Porque é o poder de Deus. Então, se a sua casa não está como você gostaria, louve e adore. Às vezes é o teu esposo, a tua esposa que te dá dor de cabeça, o teu filho, tua filha não está como você gostaria. Você louva e adora, porque enquanto a gente louva e adora, o Senhor trabalha ao nosso favor. Um milagre ele aconteça. Por quê?
Porque independente do que está acontecendo à minha volta, se eu estou preso ou não, eu estou louvando, eu estou adorando, porque eu sei o Deus a qual eu confio. E ainda que eu não esteja vendo, eu continuo confiando que Ele está trabalhando e que Ele está fazendo infinitamente mais. E por que eu comparo eu e você a esse paninho? Também posso comparar Paulo e Silas a esse paninho, porque nada do que aconteceu ali tinha a ver com eles, mas tinha a ver com o que eles carregavam. É aquilo que estava dentro deles, era o poder de Deus. Então se deixe ser usado pelo poder do Senhor. Às vezes Ele vai dizer para você, fica calado naquela situação que você está vendo e que você não está gostando. Você se cala e ganha o teu lar com sabedoria. Ou vai ter momentos que Ele vai dizer, não, essa aqui você precisa ser um pouquinho mais duro. E você faz. O que é isso? Candeia. É direcionamento pela palavra do Senhor. E eu já quero chamar os meninos. Logo o Joel, ele vai louvar. Mas antes disso, eu quero que nessa noite você reflita. Porque às vezes a gente tem um mau costume de que quando a gente ouve uma palavra, a gente sempre pensa assim, não, é para o outro. É para aquele que não veio. Não, o que a gente precisa fazer é olhar para dentro de nós e ver o valor que precisa ser restaurado em nós. Por quê? Porque quando eu começo a passar por essa restauração, aí às vezes o meu esposo que está fazendo algo que eu não gosto, os meus filhos, ele vai começar a olhar e vai dizer, ali tem alguma coisa acontecendo, eu também quero fazer parte dessa transformação, eu também quero fazer parte dessa mudança. E aí o nosso exemplo começa a falar por nós. Quando eu vejo aquela esposa, aquele esposo, aquela mãe que ganha o filho sem falar nada, é assim, é pelo exemplo. Exemplo de alguém que é guiado pela candeia. Então talvez você entrou aqui pensando assim, mas Rosane, você não sabe. Tem tantos valores perdidos na minha casa. A situação lá tá tão difícil. Eu não sei mais o que fazer. Mas você veio no lugar certo. O lugar de cura. O lugar de restauração. O lugar de vida. Você tem um lugar privilegiado na mesa do rei. E todo aquele que se assenta na mesa do rei é curado. É restaurado. Talvez você pense assim, mas a minha família me despreza. Mas aqui, no meio dos irmãos, Deus levantou uma família também para levar cura sobre a tua vida, para levar restauração sobre a tua casa e te ajudar a cumprir todos os propósitos do Senhor para a tua vida. Então creia nesta noite, que é noite de cura, que é noite de valores restaurados. Zele pela comunhão da tua família, da tua casa. Zele pela comunhão entre os irmãos, porque como eu já disse, a comunhão, ela tem poder curador. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, as conversas mais profundas de Jesus com os discípulos foi em volta da mesa, foi no partir do pão, foi no olho, foi no diálogo, foi na comunicação. Então busque todos os dias esse vínculo na tua casa, na igreja, no teu trabalho, por onde você for, para que nós juntos possamos se tornar famílias fortes, porque onde há famílias fortes, a igreja também se torna forte, para estar apta para receber outras famílias carentes, para receber pessoas sedentas do amor do Senhor. E assim o propósito é cumprido, de sermos luz nas trevas, da candeia levar luz a lugar que precisa de vida. Eu quero pedir para que você se coloque de pé. E como vai ser a nossa oração nesta noite? Se o teu familiar, o teu esposo, os teus filhos estão aqui,
você vai pegar na mão dele. E você vai começar a pedir para que o Senhor traga à tua mente os valores que precisam ser restaurados. Mas se a tua família, ela não está aqui, coloque a mão no seu coração. E você vai começar a clamar por aquele que não está aqui. Pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos. Você vai começar a declarar que os valores, eles serão restaurados. Então eu vou declarar nessa noite, você vai repetir comigo. Repita com fé, sem duvidar, porque o Senhor essa semana falava comigo fortemente sobre cura nas famílias, sobre cura de feridas familiares que às vezes te impede de avançar para viver tudo aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Então diga assim: eu declaro pelo poder da palavra que a minha família vai viver todos os propósitos do Senhor. Que todos os valores perdidos hoje serão restaurados. E que toda palavra contrária, toda maldição, todo mal, Jesus já venceu na cruz. E assim como ele venceu, a minha família já é mais que vencedora por aquele que me chamou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se talvez você não está vendo nada, o Senhor vai trazer a existência. O Senhor vai trazer vida. O Senhor vai alcançar. Porque não tem lugar que a palavra, o poder e o amor dele não possa alcançar. Então, enquanto nós estivermos aqui louvando, vá trazendo a tua memória. Às vezes aquele teu familiar que está afastado, às vezes aquele que está com o coração endurecido. Creia que Deus tem poder restaurador e transformador. Comece nesse momento a clamar pela tua casa, pelo teu esposo, pela tua família. Curando todo o meu ser, confio em ti, confio em ti. Creia que Ele é a cura nesta noite. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Ele é vida sobre você, sobre a tua casa. Ele é restauração. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Me escutas quando Talvez você pense que Ele não escutou aquela oração que você fez lá no seu quarto. Talvez ninguém viu aquela lágrima que você derramou no travesseiro. Mas tem um Deus que viu. Um Deus que zela. Um Deus que se compromete com aquilo que Ele fala. Então saia daqui convicto que cada promessa que Ele fez sobre a tua casa, sobre o teu lar, vai se concluir para
para a glória do nome dEle. Que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Tenho que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Deus, nessa noite, Senhor, Pai, o tema é restaurando os valores perdidos. E eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra, que é a candeia, que precisa iluminar o nosso caminho. Deus, se tem famílias aqui, Senhor, que tem baseado a sua vida pelo achismo, pelo querer deles, Pai, que nesta noite o Senhor traga uma mudança de pensamento, de posicionamento, para viver e para conduzir a família pela Tua palavra. Senhor, que nesta noite maridos se posicionem como sacerdotes da sua casa, mulheres se posicionem como esposas sábias, filhos se posicionam como aqueles que vão honrar pais e mães. Deus, que todo ciclo geracional, que toda maldição caia por terra pelo poder da Tua palavra, Senhor. Deus, que famílias que estão mortas no diálogo, na comunicação, Senhor, restaura, Senhor, o amor, o vínculo, se ele se perdeu nesta noite, Senhor, porque nós declaramos, pelo Teu sangue que foi vertido ali naquela cruz, vida às famílias, vida aos casamentos, vida, Senhor, aos lares, porque o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, não tem poder, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. E nós declaramos, pelo poder da Tua palavra, que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem sobre a nossa casa. Que tudo aquilo que foi retido vai ser restituído pelo poder da Tua palavra. Então nesta noite creia que nada é impossível ao nosso Deus. Nada.